Olá, amigos telespectadores, meu boa noite a todos. Boa noite, deputado Gerson Berger. É ótimo tê-lo no programa mais uma vez, comentando os assuntos da semana, que eu acho são bastante interessantes. Por isso, fique aí, sentadinho no sofá, aguardando, que eu acho que vale a pena. Nós vamos falar sobre as CPIs que estão rolando lá no Congresso, que a gente não sabe se sai a CPI da Petrobras, não sai, enfim, uma série de indefinições. Mas vamos trazer também uma curiosa opinião do presidente Lula sobre o Bolsa Família, mas isto antes dele ser presidente. E ainda assuntos internacionais. Falaremos sobre as eleições na França e logo a seguir o problema que estão enfrentando cidadãos da Crimeia, que foi recentemente anexada ao território russo. Judeus e não judeus, alguns estão saindo e outros até defendendo com unhas e dentes a sua permanência na Crimeia. Mas, Gerson, nós vamos iniciar o programa de hoje falando de uma coisa que eu considero extremamente séria. Para alguns, expor o corpo é motivo de violência contra a mulher. Isto é resultado de uma pesquisa realizada pelo IPEA, que mostrou que 527 mil mulheres, adolescentes e crianças são estupradas por ano no Brasil. Ou seja, 60 estupros por hora, 1 a cada minuto. No entanto, a minha maior perplexidade, Gerson, volta-se para o alto índice daqueles, como eu disse há pouco, que apontam a mulher como culpada por essa abominável violência. 65% dos entrevistados declarou que mulher que mostra o corpo merece ser atacada. Um absurdo. E o mais estarrecedor é que não podemos atribuir este resultado apenas às respostas proferidas por homens. Muitas mulheres pensam exatamente o mesmo, mostrando o quanto o machismo e o preconceito estão entranhados na nossa sociedade. A mulher em pleno século XXI é ainda vista como propriedade no nosso país. Eu, minha gente, já ouvi mulher dizer que a amiga apanha porque o marido está nervoso e ela não sabe ser compreensiva. Ou então que é estuprada porque provoca e não atende aos instintos do marido, não cumprindo assim com o seu dever de esposa. Que a mulher precisa ser mais tolerante e aguentar mais para poder manter o núcleo familiar. Claro, Gerson, que estas declarações vêm de mulheres dependentes do homem e extremamente infelizes. Apesar da minha educação ter sido rígida e também não me identificar com roupas extravagantes, exibicionismo e exposição excessiva do corpo, eu entendo que nada justifica o mais monstruoso dos crimes praticados contra a mulher, que é o estupro. Por isso, considero abominável o resultado dessa pesquisa do IPEA, não acha? Tereza, eu abomino qualquer tipo de violência. Não aceito de maneira nenhuma. E estupro, então, que coisa horrorosa. Me provoca um asco quem pratica esse tipo de violência. Isso nunca, não aceito de forma nenhuma. Ô Gerson, mas vamos passar para a política nacional, que está bastante movimentada. E o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, em um discurso proferido para empresários em São Paulo, disse que uma eventual volta do ex-presidente Lula não é uma ameaça, que absolutamente não se importa com o adversário na eleição. Que seja o ex-presidente Lula ou a presidente Dilma, isso não tem a menor importância. O que ele quer mesmo é derrotar o modelo que não vem fazendo bem ao Brasil e iniciar um novo ciclo de meritocracia no nosso país, no que foi muito aplaudido pelos presentes. As declarações de Aécio, Gerson, vêm de encontro ao que as pesquisas mais recentes têm mostrado. O povo brasileiro quer mudanças.
Talvez isto justifique a queda de 7% de Dilma nas últimas pesquisas, que ainda demonstram que metade do eleitorado da presidente ainda pode mudar o voto em favor de Aécio. E também de cada 4 eleitores que dizem ter votado em Dilma, com certeza um deles votaria em Aécio. Acho que um governo economicamente mal sucedido pode levar a uma, até outro dia, imprevisível derrota e até acabar com o mito Lula. Ainda mais diante de tantos escândalos que envolveram o ex-presidente Lula e agora a presidente Dilma, como nessa absurda compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, no Texas. Falando nesse escandaloso negócio, Gerson, como fica ou não fica a CPI proposta pela oposição, liderada pelo senador Aécio Neves, que pretende investigar e apurar os fatos que envolvem a refinaria de Pasadena? Tereza, é uma vergonha envolvendo a política brasileira, especialmente o Senado. Essa do Renan passar para a Comissão de Justiça a análise sobre a legalidade ou não da investigação, acho que foge até aos dicionários os adjetivos para qualificá-lo. Então, a Petrobras, que é patrimônio de todo cidadão brasileiro, é lesada com possíveis negócios escusos, e o senhor Renan Calheiros ainda tem dúvidas quanto à legalidade da investigação, que seria realizada através de uma CPI proposta pela oposição, liderada pelo senador Aécio Neves. Que brasileiro seria ele, assim como Eduardo Campos, candidato à presidência da República, além de todos os senadores que assinaram o requerimento de instalação da CPI, se silenciassem e nada fizessem em defesa da Petrobras, um dos nossos maiores patrimônios. Aliás, a empresa hoje está num buraco grande, afundada por falta de gestão competente, com seus papéis desvalorizados, desbancados pelas ações de 2 bancos privados, Itaú e Bradesco, o que não acontecia desde 1980. Outro problema é estar se tornando um cabide de empregos e negócios do PT e do PMDB. Que prejuízo para o Brasil financeiro e moral. Parabéns ao PT. O governo, então, entrou em desespero quando percebeu que a CPI poderia ser viável. Com muito esforço, a oposição conseguiu as assinaturas necessárias, mas logo os defensores do mal entraram em ação e procuraram confundir a opinião pública, propondo as CPIs que nada tem a ver com a Petrobras, que proponham quantas CPIs quiserem, mas a da Petrobras tem que caminhar sozinha para o bem do Brasil e defesa do nosso patrimônio. Tereza, não acredito mais no resultado dessa CPI, caso venha se instalar. Fica, entretanto, uma pergunta. Quem está mentindo? O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que afirma que a presidente Dilma conhecia todos os itens do contrato, ou Dilma, que diz que Cerveró é que lhe forneceu dados falhos sobre o contrato? Estranho que ela tenha o demitido logo após ele desdizer suas declarações. É uma vergonha. Bom, veremos se Cerveró terá a oportunidade e a firmeza de reafirmar sua versão na Câmara Federal. Espero que sim. É isso mesmo, Gerson, que não seja mais uma CPI que dê em pizza
e que os fatos realmente possam ser apurados. Eu acho que todo brasileiro merece essa satisfação. Mas agora eu quero dividir com você e os nossos amigos telespectadores um assunto que considero muito interessante e que diz respeito ao ex-presidente Lula. Observem, em 2000, quando Lula era pré-candidato à presidência da República, ele declarou o seguinte, referindo-se aos programas sociais criados no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive o Bolsa Família. Lula disse: olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Bom, está aí o que o presidente Lula disse, mas agora prestem atenção na incoerência. Em 2009, para eleger Dilma, em plena campanha, ele declarou o seguinte em relação ao programa social que ele havia criticado, como eu falei há pouco, em 2000. Ele afirmou o seguinte: alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é ter Bolsa Família não quer mais trabalhar. Resumindo, essas foram as palavras do ex-presidente Lula. E aí, Gerson, dá para levar os políticos a sério quando eles falam somente aquilo que vem de encontro aos seus interesses, em especial os interesses eleitoreiros? Claro que não são todos os políticos assim, e o eleitor deve estar atento, porque tem gente muito boa na política, isso não resta dúvida. Há que saber separar o joio do trigo. Olha, Gerson, o que não dá é para aceitar que usurpadores, demagogos, procurem ocultar a verdade e assumam ações e ideias que não lhes pertencem. São a favor quando interessa e, da mesma forma, são contra quando vem a possibilidade de se beneficiar. Como você vê este tipo de situação política, Gerson? Tereza, primeiro precisa ficar muito claro que isso não acontece apenas no Brasil. Infelizmente, o fenômeno é mundial. Vejam, por exemplo, o que aconteceu agora nas eleições na França. Primeiro, o descrédito dos franceses na política e nos políticos é tão grande que levou a uma abstenção de 38%. O presidente da França, do Partido Socialista, Hollande, também sofreu uma derrota significativa. Já o partido da oposição, União, o movimento popular de direita, foi o grande vitorioso. O que significa que os franceses querem mudanças. Também a extrema-direita de Marine Le Pen, da Frente Nacional, apresentou um ligeiro crescimento eleitoral, o que levou Marine há algum tempo a pensar em mudanças. Vejam, o seu partido defende a pena de morte, o fim do euro e a saída da União Europeia. Apesar da carga ultranacionalista e xenófoba do partido Frente Nacional, do qual Marine Le Pen é presidente desde 2011, ela trabalha há 3 anos
para adocicar a sua imagem. Primeiro, começou dando-lhe nome e cor, Unidade Azul Marinho. Depois, para surpresa de muitos, fez questão de se encontrar com líderes da comunidade judaica para dizer-lhes que a Frente Nacional condenava o Holocausto. Imagine, logo ela, que sempre demonstrou ser antissemita, ter ódio a judeus. E mais, declarou que processaria quem dissesse que seu partido era de extrema direita. Absurdo, defendendo que não era de direita nem de esquerda, porque o mundo é mais complexo de tudo isso. Marine assume a denominação de peronista à francesa, uma espécie pós-moderna entre Evita Peron e Joana d'Arc, protetora e protecionista, perto dos pobres e excluídos, inimiga das elites, mãe única cristã de um país cansado diante de possíveis invasões muçulmanas, ciganas e estrangeiras. Marine Le Pen tenta se apresentar ao eleitorado francês com uma nova opção. Não quer mais ser vista como ultradireitista. Os políticos valem tudo pela conquista do poder. Ô Gerson, diante das suas afirmações, dá para entender por que o presidente Lula era tão idolatrado na França. Eu acho que ele aprendeu algumas manhas com Marine Le Pen e ela com ele. Esta é a minha conclusão. Mas nós estávamos falando há pouco, neste momento, de antissemitismo da Marine Le Pen, que, como você disse, agora resolveu procurar os líderes da comunidade judaica francesa. Infelizmente, o antissemitismo na França sempre foi uma triste realidade. De qualquer maneira, passando por uma outra região, a Crimeia, que foi anexada recentemente ao domínio russo, pelo que venho acompanhando pela imprensa, ao início de um êxodo tártaro e judeu na Crimeia. Me surpreendeu o número de judeus, Gerson, que existe naquela região, que são entre 10 e 15 mil. Parece que alguns já se deslocaram para outras cidades, temendo o futuro incerto, principalmente porque as tropas de Putin se encontram na fronteira com a Ucrânia. Gerson, há risco de perseguição aos judeus na Crimeia? Pois, pelo que eu tenho lido, eles preferem ficar por lá, na península, não é verdade? Tereza, essa afirmação é difícil. O que sabemos é que os judeus querem ficar na Ucrânia. Eles acreditam que o país havia começado a caminhar na direção da Europa democrática. Numa entrevista ao jornal O Globo, o historiador Anatoly Podolsky, diretor do Centro de Estudos sobre o Holocausto na Ucrânia, disse acreditar nessa mudança. Ele e mais de 200 personalidades judaicas da Ucrânia assinaram uma carta aberta publicada no New York Times, acusando o presidente Putin de mentir ao dizer que os judeus estão sendo perseguidos na Ucrânia, deixando claro que ele e seus amigos judeus apoiaram a revolução que depôs o presidente pró-russo Viktor Yanukovych. Anatoly disse que Putin é um criminoso perigoso e sua propaganda sobre antissemitismo na Ucrânia de hoje é uma mentira. Os judeus e outros povos que vivem na Crimeia, de alguma forma, se sentem inseguros,
e ameaçados, pois os que não migraram são obrigados a viver num território que o mundo todo se recusa a reconhecer como parte da Federação Russa. Esta é a realidade dos judeus e não judeus da região. Ô Gerson, muito bem colocado por você, e nós até comentávamos há pouco que esta população que mora na Crimeia, ela fica preocupada, porque existe a possibilidade de a qualquer momento a Rússia até invadir a Ucrânia. Então imagina como fica a situação daquelas pessoas, especialmente os judeus que são sempre os bodes expiatórios. Infelizmente é assim, a história tem mostrado isso. Mas estamos chegando ao final do nosso programa e antes de encerrá-lo não poderia deixar de cumprimentar o Templo Sidom na Tijuca pelo seu centenário. E a belíssima festa realizada no último sábado em São Conrado, nós dois estivemos presentes e na ocasião eu fiz a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto pelos relevantes serviços prestados. Meus parabéns mais uma vez ao Templo Sidom e que continue nessa brilhante tarefa e atualizado e dinâmico. É assim que é o Sidom. Obrigada, Gerson, pela sua participação mais uma vez no programa. A você, amigo telespectador, sempre o nosso especial agradecimento pela sua audiência. Esperamos contar com você no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!